Palestra, exposição oral e seminário. O que é que esses textos têm em comum? Eu sou o professor Guga Valente e vou falar um pouco com vocês sobre isso a partir de agora. Muito bem, quando a gente fala desses três gêneros aqui, algumas pessoas tendem a achar que o gênero textual é só aquilo que é escrito, né? Quando a gente fala de redação, muita gente acha que redação só tem a ver com o texto escrito no papel, propriamente dito, ou em qualquer outro suporte em que o texto apareça. Mas não, gênero na verdade diz respeito também a esses gêneros que estão dentro desse espectro da oralidade. Mas veja, eu não estou falando de oralidade sob a perspectiva do texto não padrão, coloquial, tá? Eu estou falando ainda dentro do registro padrão, dentro do nível de linguagem da norma padrão. Só que esse texto é expressado oralmente, tudo bem? Esse texto ele é manifestado oralmente. Ele pode e naturalmente é escrito anteriormente para que sirva de referência para aquele que vai apresentar. Qualquer um desses três aqui vai passar por esse processo. É claro que em alguns casos, né, vai acontecer de esses gêneros acontecerem sem que haja um texto escrito propriamente dito. Mas na maioria das vezes existe sim um roteiro ao qual o expositor, a pessoa que está falando, o palestrante, enfim, a pessoa que está falando aqui de um desses gêneros, ela vai seguir. Em alguns casos, a pessoa de fato vai lá para frente fazer a exposição de um texto que ela escreveu e ela literalmente lê. Eu achei isso muito estranho quando eu fiz faculdade, porque até então, todos os trabalhos que eu tinha apresentado na escola, né, enquanto estudante de ensino médio, assim como você, eram trabalhos que eu tinha que chegar lá na frente e falar. Né? Eu lia ali, fazia algum roteirinho e tal, mas eu chegava lá na frente e não podia levar o papelzinho olhando que o professor, né, faltava pegar uma varinha e bater na mão. Então o que a gente tinha que fazer? Tinha que saber de fato do assunto para chegar lá na frente e falar. E aí quando eu chego na faculdade e eu vejo um pós-doutor, né, uma super palestra importantíssima, juntou todo mundo ali e de repente o cara pega um calhamaço ali, né, um monte de folhas de papel escritas e começa a ler o texto que ele escreveu literalmente assim. Ele só vai de fato parar a leitura no final quando ele abre para as perguntas e aí as pessoas vão dialogar e aí vai haver um debate ali, qualquer coisa nesse sentido. Para mim foi muito esquisito. Mas, de fato, isso não é o mais comum. O mais comum é que a pessoa se prepare em cima de um texto escrito para que ela possa manifestar-se oralmente. É mais ou menos o que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou dando uma aula expositiva. É um gênero que poderia estar dentro desses gêneros aqui tranquilamente. Tá? Eu me preparei antes, eu estudei sobre o assunto e eu estou aqui falando com você sobre isso porque existe um roteiro pré-preparado, né, para que eu possa saber lidar com essas questões quando eu estiver aqui no meio da aula. Vamos começar falando um pouquinho da palestra, tá? Olha o conceito que eu coloquei aqui. Explanação oral feita diante de uma plateia sobre um tema de domínio do palestrante. Lembrando que plateia não tem mais acento, né? O novo acordo ortográfico de 2008 eliminou o acento desse tipo de paroxítono aqui. Então tá, voltando aqui, explanação oral feita diante de uma plateia sobre um tema de domínio do palestrante. Essa explanação não precisa ser somente expositiva, tudo bem? A explanação pode estar dentro do registro de domínio crítico do palestrante. Pode ser que ele misture a exposição e a argumentação para defender o ponto de vista dele sobre o tema daquela palestra. Em geral, é isso que acontece na palestra. O palestrante posiciona-se a respeito daquilo que ele está falando. E nem sempre a argumentação vem só no final. Nem sempre o ponto de vista vai ser expresso só no final. Muitas vezes, já do título da palestra, a gente sabe que aquilo é um posicionamento, que aquilo é um recorte ou um viés, para usar um termo mais recente, né, que tem sido mais empregado aí para falar de texto, que é, na verdade, isso, né? É um jeito de olhar, é um recorte mesmo, um ponto de vista sobre aquele assunto. Então o palestrante pode ir nessa linha. Desde o título da palestra dele já está dado que ele vai se posicionar a respeito daquele assunto. A palestra geralmente é voltada para um público que está interessado na palestra, as pessoas normalmente vão espontaneamente para uma palestra, exceto na escola, quando a gente é obrigado, né, a se retirar da sala e ir lá para o auditório ou qualquer coisa nesse sentido para poder assistir uma palestra que a gente não pediu. De modo geral, fora desse ambiente escolar, as palestras costumam ser mais espontâneas, vai quem quer. Ou seja, as pessoas interessadas é que vão em busca da palestrante que tem aquele domínio X sobre aquele assunto, certo? Bom, depois a gente tem a exposição oral. De modo mais genérico, pode ser qualquer explicação sobre fenômenos sem que haja posicionamento, tá?
O nome exposição oral é um pouco mais genérico, né? Pode se referir a qualquer tipo de exposição oral, desde que não haja posicionamento. Já que a gente está falando em exposição, nós estamos priorizando essa tipologia textual. E o que é a exposição? É aquela tipologia em que você faz uma explanação sobre um determinado assunto, porém você não vai se posicionar, porque o seu objetivo é explicar como é que aquele fenômeno ocorre. Não é tanto de falar, meu ponto de vista é esse, minha opinião é essa. Tem muito mais a ver com explicar como é que aquilo acontece, certo? Então a exposição oral, o que ela tem de diferente de uma exposição escrita, como acontece, por exemplo, com um artigo enciclopédico, é que você vai ter essa possibilidade, né, de ter a explanação ali via oral, né, diferentemente daquele texto escrito. Mas lembrando que é um texto sem posicionamento, tudo bem? E por último nós temos o seminário. O que é o seminário, né? Apresentação sistematizada de um assunto, geralmente para uma sala, com o intuito acadêmico e ou avaliativo. Claro que essa definição aqui não define todo tipo de seminário, tudo bem? Quando a gente fala de seminário, nós temos vários perfis diferentes de seminário. Por exemplo, dentro de uma empresa pode acontecer um seminário. E esse seminário tem um intuito formativo, tá? Ele tem um intuito de formar aquelas pessoas ali a respeito daquele assunto. Diferentemente de uma palestra, que pode ser uma curiosidade, pode ser sobre um tema, né? Eu vou a uma palestra porque o tema me interessa. Eu vou à palestra porque eu quero ver aquele especialista falando sobre aquele assunto. Mas quando eu vou a um seminário, existe um processo aqui que é formativo. Então, dentro de uma empresa, por exemplo, pode acontecer ali de o chefe da empresa ou qualquer pessoa, né, responsável ali pelo grupo de funcionários, pode, por exemplo, construir, né, um seminário para que os profissionais que trabalham naquela empresa possam se formar a respeito de um determinado assunto. Pode haver dentro de um seminário uma série de falas diferentes, de pessoas diferentes, né? E aí o seminário transformar-se, na verdade, num evento muito maior do que simplesmente uma fala ou uma palestra, né? Pode ser que o seminário se transforme, na verdade, num evento com vários pequenos seminários dentro daquela mesma perspectiva temática. Então, de repente, a gente pode ter um seminário aí que fale, por exemplo, sobre a condição da mulher negra no trabalho, certo? Então, a gente vai ter um seminário sobre mulheres negras no mercado de trabalho. E aí vai ter uma palestra que vai falar especificamente sobre a empregada doméstica, que em sua grande maioria no Brasil é formada por mulheres pretas. Aí, de repente, vai ter uma outra palestra que vai falar sobre a exploração do trabalho em relação, por exemplo, às diferenças salariais que as mulheres têm em relação ao salário dos homens, desempenhando a mesma função. Outro fato que, tristemente, a gente pode confirmar, né, por meio de dados estatísticos e, infelizmente, não é só aqui no Brasil. No mundo todo, as mulheres ganham menos que os homens para desempenhar, às vezes, as mesmas funções. Daí ter poucas mulheres na frente de grandes cargos, né? Porque existe ali, dentro de uma estrutura machista, convencional, né? Ali uma dificuldade de acesso dessas mulheres, às vezes, a esses espaços, que são espaços de privilégio, né? Então, ali, por exemplo, pode ter dentro desse seminário uma palestra que fale só sobre isso, né? Depois vai ter um outro seminário que vai falar, por exemplo, sobre mulheres empreendedoras, mulheres que conseguiram, dentro da adversidade, da dificuldade de uma crise financeira, conseguiram sobressair e criar o próprio negócio e a partir dali conseguiram, né, virar suas vidas e cuidar de suas famílias e por aí vai. Então aquele seminário que pode ser somente uma palestra pode também ser representado, né, por um evento. O seminário, que pode ser apenas uma fala, pode se transformar, na verdade, num evento que contemple vários pequenos seminários, várias falas diferentes. E aí existem todas as especificações possíveis que a gente possa imaginar. Tem tipos diferentes dessas apresentações. Alguns são chamados de comunicação dentro do âmbito acadêmico, outros são chamados de colóquio, outros são chamados de mesa redonda, outros são chamados de debate e por aí a gente vai. Então, resumindo, né, a gente falou desses três gêneros aqui e a gente tem essa imagem que mostra uma situação que pode ser qualquer uma dessas três. Eu posso estar aqui diante de uma palestra, posso estar aqui diante de uma exposição oral simples, posso estar aqui diante de um seminário. Ou ainda dentro de todas essas outras especificações que a gente colocou aqui, que a gente mencionou rapidamente. Isso aqui pode ser um debate, né? Às vezes a pessoa que está falando aqui está debatendo com as pessoas que participam. Pode ser que haja uma interlocução aqui entre eles.
Isso aqui pode tranquilamente ser uma apresentação contemporânea na forma de uma palestra com PowerPoint, né? A gente está vendo esse quadro aqui e a gente pode pensar, por exemplo, que isso está sendo projetado, uma vez que tem um computador aqui na frente, né? Mas a gente pode pensar também que isso talvez seja uma exposição oral em que o roteiro esteja exatamente nesse notebook, né? E a pessoa vai seguindo ali. Ou seja, não tem um formato específico. A característica principal talvez seja a de que a pessoa está falando, comunicando um texto oralmente com os participantes daquele contexto, e ela vai fazer isso sendo através de um papel ali, em que ela vai ter esses tópicos colocados, então não tem problema caso você tenha que apresentar um trabalho na escola, na faculdade, não se preocupe em ter isso anotado, tá? Não tem problema levar lá para frente, o problema às vezes é a gente ficar preso só ao texto, porque aí a gente não consegue desenvolver a nossa habilidade de conversar sem ter ali um roteiro, né, que a gente vai seguir propriamente, tá? Então, o desenho acho que ilustra bem esses três gêneros aqui, que são a palestra, a exposição oral e o seminário. Certinho? Bom, espero que você tenha gostado dessa aula e a gente se vê numa próxima. Valeu e até lá!